Você tem superstição? Tem alguma coisa que você carrega contigo para dar sorte ou para espantar o azar? Você acredita em mistérios que não podem ser explicados pela ciência? Olá, eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e o tema de hoje é a superstição na visão espírita. Superstição é uma crendice. A definição que nós encontramos para esse termo é a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, coisas que não causam danos, e a depositar confiança em coisas absurdas. Do latim, essa palavra vem de superstitio, que é uma profecia, um medo excessivo dos deuses, uma crença irracional. Suposição de que uma força sobrenatural, ainda que religiosa, agiu para promover a suposta casualidade. Podem ser baseadas em tradições populares. Tem muito a ver com o excesso de cerimônia, o excesso de ritual, entre outros. Para os religiosos, a superstição é a demonstração da falta de confiança na providência divina. Sabia que existe também a superstição religiosa? O filósofo Immanuel Kant, ele definia a superstição religiosa como uma ilusão que consiste em acreditar que apenas pelos atos religiosos pode-se obter a justificação perante Deus. Ou seja, o que Kant falou? É quando o processo é mais importante que o resultado. De tal maneira que, se eu não fizer um determinado gesto ou falar algumas palavras para chegar onde eu quero, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Então, é uma valorização excessiva do processo. Há quem acredite que longas e repetidas preces fazem efeito. Ter um crucifixo, um terço, um rosário e sempre beijá-lo quando alguma palavra for dita por alguém, alguma palavra que as pessoas acreditam ser pecado. Tem aqueles que carregam consigo, por exemplo, um patuá, que usam como se fosse um amuleto de sorte. E há pessoas que, se não tiver uma imagem em casa, um quadro de algum santo, de alguma entidade divina, essa pessoa não vai se sentir protegida. A superstição também está relacionada a certos atos também que podem atrair energias negativas. Como, por exemplo, o ato de quebrar um espelho, dizem que traz 7 anos de azar. E também há outras curiosidades com relação à superstição. Coceira na palma da mão direita, dizem que é o dinheiro que está chegando. E quando a sola do pé coça, é porque uma viagem está prestes a acontecer. Há quem diga que quando a orelha fica quente, vermelha, porque tem alguém falando mal de nós. E o que dizer quando o dia 13 de algum mês cai numa sexta-feira? Nossa, tem gente que nem sai de casa. Ainda tem o famoso São Longuinho, que as pessoas dão os 3 pulinhos para encontrar alguma coisa perdida. Isso realmente não tem nenhum fundamento. Já tem aqueles que falam que quando cruza o caminho com um gato preto, isso provoca uma má sorte ou um azar. Até onde a gente sabe, o azar que é provocado é para o animal, não para a pessoa. Tem gente que costuma bater 3 vezes na madeira para afugentar o azar, ou quando fala-se de alguma coisa ruim que possa acontecer, a pessoa bate 3 vezes. E para dar sorte, tem gente que procura sempre um trevo de 4 folhas e quando acha esse trevo de 4 folhas, guarda consigo, plastifica, põe na carteira porque é para dar proteção. Há quem goste de portar um pé de coelho empalhado, um pé de coelho de verdade empalhado, na forma de chaveiro, assim como a figa, que é essa coisa aqui da mão, que é para atrair sorte. Outros é ferradura com 7 buracos, coloca na entrada da casa, que é para atrair sorte também. E são esses amuletos que as pessoas usam. Agora, já viu que curioso? Quando você vai na casa de alguma pessoa religiosa e tem uma Bíblia aberta lá na entrada, a Bíblia não está sendo usada como um amuleto também, nesses casos?
Tem aqueles que pegam uma imagem, por exemplo, de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, e coloca ele sentar, aquela imagem que ele está sentado, coloca num prato, coloca arroz e moedas e põe no lugar alto da casa. O meu pai vivia fazendo isso, embora meu pai nunca foi budista, mas dizia que isso atraía dinheiro. E você? Você conhece alguma superstição dessas que eu ainda não falei? Se você conhece, comenta aqui para nós sabermos. Vamos fazer um debate sobre isso, sobre o que realmente é superstição, o que não é. Escreve aí para mim, por favor. A gente já falou aqui sobre superstição e as suas variações, o que faz para afugentar o azar, o que faz para atrair a sorte, o que é indício de que a gente está sendo atacado, está sendo mal falado à distância. Agora, e o Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre isso? Eu quero dizer o seguinte, que no Espiritismo não existem rituais, nem simpatias, nem imagens, amuletos, talismãs, nós não acreditamos que isso tenha poder. E também na prática espírita mediúnica não existe uma roupa de cor específica. Às vezes você pode ir no centro espírita e os trabalhadores estarem usando uniforme, é diferente. Não é obrigado a usar uma roupa, por exemplo, da cor branca, ou da cor preta, da cor azul ou da cor roxa para realizar trabalhos mediúnicos. Para a doutrina espírita, a matéria não é a única potência da natureza, de tal maneira que existe o magnetismo mineral, o magnetismo vegetal e o magnetismo também animal. De tal forma que os cristais, eles têm sim uma certa influência sobre nós e são usados até de maneira terapêutica, mas não acredite que é só os cristais. Tem muitos minerais que também trazem uma ação sobre nós. O magnetismo vegetal também é muito utilizado de maneiras terapêuticas e nós acreditamos sim que haja uma energia diferente nisso. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando ele foi lá visitar a sua família e descobriu que a sua esposa já estava casada e que o atual marido dela estava passando muito mal, ele foi ter com espíritos evoluídos e fez uma prece. Aí uma pessoa apareceu lá para ele e ela fez contato com seres que moravam na natureza e pediu ajuda. E eles trouxeram bálsamos feitos recolhidos a partir de folhas de mangueira, folhas de eucalipto. Aí foi feito um bálsamo, uma emulsão que André Luiz deveria passar no peito daquele homem. Então a gente vê que realmente existe esse magnetismo vegetal. E o magnetismo animal também, poxa, tem pessoas que se sentem muito, mas muito bem mesmo na companhia de um cachorrinho, de um gato, de um jabuti, de um pássaro. Por quê? Porque existe um magnetismo desses animais. Há quem gosta de cavalos, né, porquinhos de estimação, enfim, são muitos, né, esses bichinhos que as pessoas criam. Tem quem cria cobra, tem quem cria lagarto, morcego, vai de cada um. Voltando a falar sobre essas potências extramateriais, nós não podemos ignorar também que existem os espíritos desencarnados que vivem entre nós. De certo modo que esses espíritos atuam tanto para nos ajudar quanto também para nos atrapalhar. Quando algum efeito físico é realizado, esses espíritos usam o fluido animalizado de médiuns que conseguem fazer a doação desse ectoplasma. E assim, materializações são feitas, objetos são levitados e curas são promovidas também, claro. Há os espíritos obsessores que usam também os nossos fluidos para nos prejudicar ou prejudicar a outrem. Nós devemos ter cuidado quando a gente estiver doando, né, ectoplasma sem saber. E um dos cuidados que a gente deve tomar é com relação a bebidas, a fumos em geral, e quando a gente está expandindo, está botando energia para fora. Isso aí realmente a gente tem que ter cuidado. Assim, os espíritos obsessores, eles usam nossos fluidos para nos prejudicar. E a melhor maneira da gente se prevenir contra isso é o quê? É orai e vigiai, sempre. Com relação às superstições, esses métodos para atrair a sorte ou afugentar o azar, o importante disso tudo é como a gente se comporta perante essas coisas. Às vezes nós estamos diante de uma pessoa muito supersticiosa e ela até quer que a gente faça certos rituais que ela está fazendo para afugentar o azar ou atrair a sorte.
Se a gente julgar que é necessário fazer aquilo, que realmente não vai atrair nenhum mal, não vai fazer nenhum mal, por que não a gente fazer certos rituais? Não tem problema. É só a gente usar o bom senso também, né? Claro, se a pessoa chamar a gente para sacrificar um animal porque isso vai trazer prosperidade ou coisa assim, a gente não vai fazer isso, né? Claro, não vamos participar desse ato bizarro. Para finalizar sobre a superstição, vamos falar aqui uma frase de um pensador chamado Bertrand Russell. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Capricha aí no like, no gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Pega esse vídeo, compartilhe, mostra para aquela sua tia supersticiosa, aquele seu tio supersticioso, aquele parente que carrega um amuleto dentro da bolsa ou da carteira. Mostra esse vídeo para eles, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Tchau!